as nossas saudações às amigas, aos amigos aqui presentes e a todos que nos acompanham nas videoaulas da série psicológica. Vamos tratar hoje a respeito do amor imbatível amor. Esse sentimento sublime que o Cristo nos trouxe com tanta propriedade e que hoje nós sentimos tanta falta nos dias atuais. É verdade que a humanidade cresceu muito no conhecimento, cresceu muito em sabedoria na vida, na observação de determinados aspectos da vida, mas porque nos falta ainda o sentimento sublime, não concretizamos a totalidade do ser que somos. Vivendo ainda emanados e jungidos aos instintos, na própria evolução humana, perdemos muito tempo nas sensações, perdemos muito tempo na observação egóica, sem perceber a sublime presença do amor em nossas vidas. E por isso mesmo nos perdemos. Perdidos na autorrealização, na busca do ganha-pão de todo dia, mas desconectados do sentimento sublime, não percebemos qual é o objetivo existencial, não percebemos qual é a nossa função. E se pudermos estabelecer o que falta nos dias atuais para uma vivência mais completa, mais profunda do ser humano, certamente que é o sentimento do amor. Não o amor que deixa de lado o processo educativo do ser, pelo contrário, porque o amor educa, o amor, quando sabe, é enérgico. Apesar de ser um sentimento muitas vezes vinculado aos gestos de carinho, de compreensão, ele também engloba essa parte educativa, por considerar o ser como um todo, por considerar o ser como a centelha divina a ser desenvolvida e que por isso mesmo deve vivenciar um sentimento mais profundo. Mas o amor é um trabalho interno, deve ser um verbo exercitado nas nossas vidas, para que pouco a pouco ele vá se transformando no sentimento sublime. Como muito bem estabeleceu o espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, em sua origem o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Verificamos que nessa bela página, o Espírito Lázaro faz uma síntese do processo evolutivo, do desenvolvimento psicológico humano, até que possa encontrar o amor. No início, somos guiados e levados pelos instintos. E os instintos se conectam às sensações. Ainda não temos a vivência do sentimento. Nessa fase instintiva, ainda não conquistamos a nossa consciência. Por isso ainda não amamos em plenitude. O amor se confunde com os jogos da ilusão, se confunde com as nossas sensações, o que traz muito sofrimento e muitos transtornos às criaturas, porque presas no instinto não conseguem observar a plenitude do ser. Não conseguem verificar a magnitude do ser humano e do ser espiritual que somos e nos vinculamos ao poder, nos vinculamos à arbitrariedade, nos vinculamos a relações conflituosas, porque o instinto ainda predomina. Mas a pouco e pouco em nossa jornada evolutiva, vamos avançando, nos instruindo, até que chega a etapa dos sentimentos. O sentimento passa a ser a vivência consciente das nossas emoções.
O sentimento possibilita que nós mantenhamos relações mais profundas com o outro, não somente vinculadas às necessidades do corpo, mas principalmente às expressões da alma, que unem os seres de maneira mais profunda, que fazem com que as relações possam se tornar relações mais maduras, e vamos começando a trabalhar esses sentimentos, até que no ponto máximo possamos conquistar e expressar de maneira profunda o amor. O amor como sentimento profundo que brota da alma. Não mais aquele amor, necessidade de que o outro me preencha, mas a própria expressão da alma que se preenche por amar e com o amor. Essa é a trajetória do ser até alcançar o amor, e esse é o convite que nós fazemos nesse módulo. Que cada um de nós possa reflexionar qual das etapas fala mais alto em minha alma. Como a própria Iris deixou o questionamento no nosso último encontro, eu efetivamente amo? Ou meu amor ainda é cheio de condicionantes, expectativas em relação ao retorno que o outro possa me dar a respeito do meu sentimento? O convite é para que nós façamos, nesses nossos 3 encontros, um aprendizado do amor. Uma reflexão a respeito da nossa amorosidade, da nossa forma de expressão desse sentimento sublime, para que, nos encontrando nessa escala, possamos avançar rumo a esse sentimento que nos liberta. Porque, como nos recorda Joana de Ângeles, o amor atravessa diferentes fases. O infantil, que tem caráter possessivo. O juvenil, que se expressa pela insegurança. O maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se plenificador. E aqui não estamos nos referindo às etapas do corpo, não estamos nos referindo às etapas biológicas do ser, mas principalmente psicológica. Porque quantos adultos e pessoas maduras se detêm ainda nessa etapa, nessa fase infantil do amor possessivo, o que nos faz recordar, como sempre, a frase de Jung: onde existe o desejo de poder, não existe o amor. Se o meu amor ainda é possessivo, é ciumento, é inseguro, eu preciso avançar rumo ao amor maduro. E se ele é juvenil, ainda possui a insegurança, é aquele que ainda quer receber o amor do outro, mas não consegue ainda amar em plenitude. Mas como isso é um exercício, são etapas para a conquista do amor, nós podemos, através da autoobservação, podemos, através de um autoencontro, uma autoterapia, verificar quais são os conflitos que nos detêm na insegurança e na possessividade em relação ao outro, para cada vez mais avançarmos em direção ao amor pacificador, o amor maduro, aquele que se faz sem reservas. E para percebermos essas diversas etapas do amor, recolhemos da sabedoria grega, da antiga Grécia, algumas palavras que eles vinculavam ao amor. São 10 etapas que os gregos estabeleciam como sendo cada uma dessas etapas um significado diferente para o amor. Uma expressão ou infantil ou insegura, até que pudesse alcançar a plenitude desse nobre sentimento. A primeira dessas expressões, segundo os gregos, seria o amor porneia, o amor apetite, instintivo. E Joana de Ângeles nos esclarece que quando aparente, de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, o amor se debilita e se envenena, ou se entorpece, dando lugar à frustração. E aí nós verificamos nessa primeira fase do amor, o quanto ele ainda se prende aos instintos,
não sabendo a sua destinação espiritual, não sabendo a sua realidade divina, o ser entrega-se aos seus próprios instintos. E essas relações são de muita possessividade. Ele é levado por esse apetite que, porque de caráter sensualista, não consegue preencher o ser. É como beber a água do mar, que não sacia a própria sede. Quanto mais se busca, mais se atormenta. É claro que isso é uma etapa, mas que devemos observar qual é o papel da consciência. E verificamos, mesmo no mundo atual de tanto conhecimento, quantas pessoas ainda se prendem nessa primeira fase do amor. Essa primeira etapa, onde nos vinculamos mais ao instinto, à emoção, do que propriamente ao sentimento do amor. Porque se o amor liberta, ele não traz tormento. E se vivemos o tormento nas relações que consideramos relações onde se expressa o amor, é porque ele ainda se encontra muito mesclado com os nossos instintos, com a nossa insegurança, com as expressões do ego que não conseguem perceber ainda a totalidade do ser e por isso se atormentam perante essas etapas iniciais onde o amor ainda se encontra prisioneiro. Mas o próprio processo evolutivo, o self enquanto arquétipo, direcionador da individuação, nos impulsiona a novas conquistas, nos impulsiona a novas experiências. E essas vivências do ser vão proporcionando experiências e conquistas valiosas para que possamos avançar rumo a outras escalas do amor. E chegamos na etapa do amor potus, que é o amor ainda à necessidade, o amor possessivo. E como nos recorda a benfeitora, quando se é carente, essa necessidade torna-se tormentosa, deixando de expressar o amor real para tornar-se desejo de prazer imediato, consumidor. Eis porque, muitas vezes, quando alguém diz com aflição, eu amo, está tentando dizer, eu necessito de você, que são sentimentos muito diferentes. Verificamos essa insegurança, essa necessidade, essa possessividade. E basta olharmos as páginas dos noticiários para verificar quantas pessoas ainda se prendem nessa necessidade. E ainda justificam amar o outro. Eu tenho ciúme porque eu amo. Eu agrido porque cuido. E as pessoas dão desculpas para os seus instintos, para a sua possessividade, utilizando-se do sentimento do amor. Será que o amor violenta o outro? Prende o outro? Tolhe a identidade daquele que se lhe vincula? Ou o amor é um sentimento educador, que traz a educação no seu bojo e a libertação do outro, para que possamos nos encontrar num estado pleno. Eu, o outro, e todos aqueles que se vinculam em relações a partir de um amor que se torna maduro. Quando eu digo que necessito do outro, muitas vezes eu quero dizer que a parte carente que existe em mim, que não consegue se preencher com a própria maturidade, com a própria visão de vida mais profunda, necessita que um outro lhe traga alento. Enquanto o amor compartilha com o outro, traz o companheirismo, que claro é uma sensação agradável de ter companheirismo, mas é diferente de necessitar que o outro lhe preencha, o que muitas vezes mostra o estado patológico no qual o ser se encarcera. Portanto, esse amor potus, esse amor possessivo, deve libertar-se cada vez mais da necessidade do outro e perceber que, quando eu não preencho o meu vazio existencial, quando eu não preencho minhas carências afetivas, quando não reelaboro as minhas próprias questões,
projeto no outro essa necessidade para que o outro faça por mim, mas ninguém pode fazer por mim aquilo que me compete. Ninguém pode seguir a jornada do amor por mim. Eu sou responsável por construir a amorosidade em meu ser e expressar cada vez mais esse sentimento para que ele possa efetivamente tornar-se pleno. E aí passamos para a fase do amor paté e mania, o amor paixão. Diz Jean-Yves Leloup, na obra O Essencial no Amor, que nesse estágio o outro é o alvo da minha realização. Deve-se considerar, no entanto, que o outro nunca é tudo. Sua presença não garante satisfação de minhas carências, nem de minhas necessidades ou minhas demandas. Quem nunca viveu uma grande paixão, e nós vemos isso de maneira tão profunda nos jovens, quando começam a sentir a presença dos hormônios e modificar sua visão de mundo através das paixões. E não há uma negação da importância das paixões, porque a força da paixão, ela cria e estabelece vínculos, e isso até certo ponto é positivo. Quando nos apaixonamos por um ideal, quando nos apaixonamos por nosso trabalho, ou mesmo quando nos apaixonamos por alguém, não é algo que é pecaminoso, algo vergonhoso, pelo contrário, é uma etapa inicial de vinculação. Mas aquele que quer se deter somente na paixão, esse deve reflexionar a respeito da sua imaturidade, porque na paixão existe muito movimento de projeção. Quando nos apaixonamos, muitas vezes, trazemos à tona as nossas projeções, aquilo que eu desconheço em mim, tanto de positivo como negativo, eu projeto nas minhas relações. E a princípio, na paixão, essa projeção traz o lado que consideramos positivo. É quando dizemos que o outro não tem defeitos. Aos nossos olhos, como se parece com ser perfeito. E como as pessoas muitas vezes reclamam, ele não é mais o homem que eu conheci. Ela não é mais a mulher que eu conheci e namorava, a mulher que eu me casei. Claro que nós nos modificamos durante os anos com as nossas experiências, mas seria mais exato dizer que a pessoa não é a projeção que dela eu fiz. E não tem que ser a projeção que dela eu fiz. Cada um traz a sua individualidade, a sua identidade. E por isso, quando nos prendemos nesse amor paté, esse amor mania, esse amor paixão, muitas vezes nos frustramos com o outro. Porque vai chegar determinado ponto, seja uma amizade, um relacionamento de trabalho, seja uma relação dentro da própria religião, quando nos apaixonamos pelo nosso ideal religioso, e certa altura dizemos, não, estamos frustrados com a pessoa, estamos frustrados com o nosso companheiro, nossa esposa, aqueles que se nos vinculam, porque eles não correspondem às nossas expectativas. O que deve ser feito? Uma revisão dessas nossas projeções para com o outro. Considerar que essa paixão é simplesmente uma etapa inicial, uma etapa valorosa porque faz nos vincular ao outro. Mas a partir disso, somos chamados a conquistas mais profundas nas nossas relações, nas nossas vivências, onde, nos dando melhor com a nossa própria sombra, saberemos lidar também com a sombra do outro. Saberemos lidar com aqueles aspectos que a própria pessoa desconhece de si, porque quando estabelecemos uma relação, a parte consciente é muito pequena. Eu conheço pouco de mim, a pessoa conhece pouco a respeito dela mesma. E muitas das nossas características se encontram na sombra. Aquilo que eu não percebo em mim, também se relaciona com aquilo que o outro não percebe nele. E aí que está o desafio da maturidade. Como nós vamos lidar com isso quando o fogo da paixão começar a diminuir? Porque é natural, com os embates do dia a dia, com os nossos desafios,
que essa força inicial da paixão, ela ceda lugar e deve ceder lugar a outros sentimentos, ao companheirismo, ao diálogo. E se desejamos permanecer nessa fase, é bem provável que nos frustremos muito com as pessoas, porque estamos projetando todo o tempo a pessoa ideal, sem nos darmos conta que não estamos fazendo o nosso trabalho de nos tornarmos as pessoas ideais, de nos tornarmos pessoas realizadas. E vamos perdendo tempo esperando que o outro supra as minhas carências emocionais, quando isso é um trabalho íntimo e que não pode ser delegado a outro. É um trabalho interior, onde vamos desenvolvendo cada vez mais a maturidade, a autoobservação e vivenciando a paixão de forma madura para seguir rumo a outros voos na conquista do amor. E os gregos também relacionam uma quarta fase, que é o amor eros, ainda vinculado ao desejo e ao prazer. Estabelece Joana de Ângeles que o amor é permanente, enquanto eros é transitório. O amor utiliza-se de eros sem que se lhe submeta, enquanto esse raramente se unge do sentimento de pureza e serenidade que caracterizam o primeiro. Eros era aquele ser alado da mitologia grega que saía voando com suas flechas e unindo as criaturas que se apaixonavam quando a flecha lhes tocava. Mas o que Eros quer nos dizer? Eros quer nos mostrar a necessidade do vínculo com o outro. Somente que com o passar do tempo, a palavra Eros foi sendo transformada e dando lugar ao que hoje chamamos de erótico, sensual, somente vinculado ao prazer. Embora isso não seja um erro, um pecado, como nós dissemos, essa ainda não é a sublime manifestação do amor. Como nos recorda Joana, Eros deve ser uma fase transitória, aquele vínculo inicial, aquela chispa que nos une ao outro. Mas qual o sentido disso? Somente dar vazão às minhas sensações? Somente usufruir do prazer? Embora isso possa parecer agradável, e é agradável aos sentidos, o nosso desenvolvimento psicológico é mais profundo. Embora vejamos muitas pessoas se perderem ainda nesse vínculo de eros, buscarem repetidamente essa primeira fase do relacionamento. E verificamos com tristeza, às vezes, como as pessoas se prendem a essa etapa do desenvolvimento psíquico. Saem de relação em relação, buscam prazer e prazer, gastam suas preciosas energias existenciais, suas energias vitais, sem um vínculo mais profundo com a vida, sem nenhuma crítica de nossa parte àqueles que assim escolhem. Mas temos que ter um olhar crítico perante a vida, perante as nossas vidas, perante a busca de significado existencial. O prazer é parte da vida ou o prazer é essencial para a vida? Eu vivo para o prazer ou o prazer deve estar a serviço da vida de uma maneira mais profunda? Quando temos o olhar mais maduro, vamos ampliando o nosso olhar sobre o prazer. Não somente o prazer sensorial, o prazer sentido pelo corpo, mas passamos a ter também um prazer vinculado à alma, o prazer de ouvir uma boa música, o prazer de contemplar a natureza, o prazer de sentar para conversar com alguém e às vezes não ver as horas passarem, porque a conversa vai deixando-se levar pelo sentimento de amizade, de ternura. Isso também é um prazer no olhar mais sublime. O prazer de ver um bom filme, de ler um bom livro. E fazendo isso, vamos ampliando a nossa ótica, saindo desse amor eros, sem nos escravizarmos a ele. Podendo passar por ele, não que deixemos de lado o prazer, como faziam na Idade Média, e durante muito tempo, nós nos vinculamos a isso, e o atavismo religioso até hoje
traz isso de pecaminoso, de erro, e essa culpa ancestral nos fala até hoje? Não, não se trata disso. Se trata de vivenciar isso de maneira profunda. Ter prazer, mas não viver para o prazer. Ter o prazer de forma responsável, de forma que respeite o outro que se encontra ao nosso lado, mas abrir o leque de prazeres da vida para prazeres mais amplos, porque aquele que se escraviza a Eros sai espalhando cada vez mais destruição ao seu lado, porque além de ser autodestrutivo, ele se torna prejudicial àqueles que se encontram no caminho. E nós vivemos uma quinta etapa do amor, que é o amor filia, o amor amizade. Essa etapa onde o amor já começa a se libertar daquela fase inicial imatura, da fase dos desejos, da fase da possessividade, e passa a encontrar uma expressão mais madura e libertadora do outro. As vidas possuem o amor no seu imo, mas não o conhecem. Necessitam de alguém que as desperte para o significado profundo e o valor incomparável desse tesouro. Quando falamos de alto amor, certamente que essa é uma etapa muito importante do nosso desenvolvimento psíquico, mas o amor só se complementa quando o nosso alto amor pode expressar-se também em direção ao outro. Assim ele se complementa. Complementamos porque passamos a sair da esfera do ego, encontrando o outro no nosso caminho. E talvez uma das primeiras, embora não menos importante expressão desse sentimento é a amizade. A amizade que faz com que nos interessemos pelo outro, não para que o outro nos traga retribuição, mas nos interessarmos para que o outro se desenvolva, para que o outro cresça, para que o outro se liberte das suas próprias questões e siga o seu caminho da individuação, assim como nós também crescemos nessa expressão. Recorda, Joana de Ângeles, que a expressão de maturidade do ser é medida pela capacidade de amar. Quanto mais podemos ter relações de amizade com todos que nos cercam, o que não significa ser conivente com o erro, maior expressão de desenvolvimento psíquico nós temos. E isso é medido pelas relações. Essa é a chamada inteligência interpessoal. Não de somente saber retirar interesses das pessoas, como muitas vezes se é vista a amizade. O essencial é ter bons amigos. Muitos dizem isso com interesses escondidos na sua própria autorrealização, no sentido da autorrealização egóica. Encontram benefícios dos chamados amigos. Mas será que isso é amizade ou isso é interesse? Será que isso é o amor real, o amor de entrega? Porque o verdadeiro amigo também, muitas vezes, é chamado a tomar uma atitude enérgica e justa perante aquele que é seu amigo. E se o amor não é justo, será que falamos da verdadeira amizade? Então estamos estabelecendo uma relação mais madura e profunda do amor que, apesar de amigo, sabe também chamar a atenção quando o outro se encontra em erro, mas sabe também calar quando o amigo o chama a atenção, porque é a possibilidade que temos de reconhecer a nossa sombra. Não essa amizade que muitas vezes se chama amizade de unha e carne, que muitas vezes é prisão. E certa feita, uma paciente me contava que através das redes sociais modernas, toda a vida da pessoa às vezes fica estampada para que todos vejam. E ela postou umas fotos do encontro que tivera no final de semana, e prontamente uma das suas amigas me ligou: quer dizer que você foi à festa e não me chamou? Foi à casa de fulana e não me chamou para ir junto? E eu ficava pensando a respeito dessa amizade que muitas vezes se transforma numa prisão, quando não vivemos o sentimento de maneira mais madura. Temos que ter essa maturidade de estabelecer liberdade nas nossas relações.
liberdade de que o outro faça as suas escolhas, mas que no momento que estivermos juntos, isso seja uma relação agradável, porque senão transformamos amizade, esse amor filia, em dependência. E como Joana traz, às vezes precisamos do outro para despertar esse sentimento do amor, mas não necessitamos que o outro supra as minhas carências efetivas, porque isso é patologia. Portanto, as nossas amizades, esse amor filia, deve ser um dos primeiros passos rumo a conquistas mais altas e elevadas do amor, para que a partir de filia alcancemos a sexta fase do amor storgé, do amor ternura. O amor não se instala de um para outro momento, tendo um curso a percorrer, um caminho a percorrer. Apresenta seus pródromos na amizade, que desperta interesse por outrem, e se expande na ternura, em forma de gentileza para consigo mesmo e para com aquele a quem se direciona. O amor ternura. Quem é que não é vencido pela força do amor ternura? Quanto poder existe, e poder no sentido mais amplo, quando recebemos um olhar de ternura, um gesto carinhoso, um olhar afetuoso, às vezes, fala muito mais do que muitas palavras. Quando compreendemos que o outro expressa o sentimento através do seu próprio ser, não é preciso dizer nada, porque nos sentimos envolvidos pela vibração do amor que sai do nosso ser e encontra o outro. E as belas páginas e vivências da humanidade, os belos exemplos de que temos notícia, são exemplos de ternura. Quando muitos poderosos não conseguiram vencer e convencer os outros a tomarem determinadas direções, verificamos essa ternura muitas vezes no acolhimento materno. Uma mãe que, através de uma palavra carinhosa, consegue muito mais do que admoestações, brigas, conflitos. E aí nós verificamos o poder do amor, que envolve o ser numa vibração diferente e nos faz ver a vida de uma nova forma. Envolvidos pelo amor, parece que iluminamos a nossa própria sombra e vemos a vida sob novas lentes, as lentes poderosas do amor. A lente libertadora da vida que faz com que encontremos o outro, mas não é mais aquela amizade que obriga que o outro esteja ao nosso lado sempre. Que o outro nos conte todas as coisas, temos que saber todos os segredos da vida da pessoa. Não, não é isso. É o amor ternura que envolve e sente prazer em ser terno. E esse amor é exercitado, como nos recorda Joana de Ângeles e também Leon Denis, quando a fera lambe a sua cria, é a primeira chispa, a primeira centelha do amor que se desenvolverá no futuro e que veremos na mãe que embala o seu filho no seio, trazendo esse gesto de carinho e ternura que vai propiciando que a criança se sinta segura, se sinta acolhida e possa seguir no seu rumo de desenvolvimento psicológico. E partindo do amor ternura, chegamos à sétima fase, o amor harmonia, bondade. O amor é generoso, compreensivo, mas verdadeiro. Não anui com o erro para agradar, nem se escusa de cooperar em razão da presença de qualquer distúrbio. Sempre estimula a desculpa e a generosidade, trabalhando, no entanto, pela compreensão e pela harmonia que devem viger no relacionamento afetivo. Quanta harmonia nos sentimos quando envolvidos pela energia do amor. Essa harmonia que vige em nossos ambientes quando nos dedicamos à tarefa, não exatamente de querer receber o amor, mas de sermos aqueles que amamos. De ser aquele que ama, porque o amor faz bem a quem ama. É o sentimento que liberta o ser
à medida que ele vai exercitando essa energia, estabelecendo relações de harmonia com os outros, o que não significa, como nos recorda Joana, de anuir com o erro para agradar. O amor não anui com o erro. O amor não nos faz perder a identidade e individualidade, pelo contrário, porque nos vinculamos de maneira profunda ao self, a nós mesmos. E aí é que nossa identidade brota. Basta recordar do exemplo de Jesus. Acolhia os doentes, os enfermos, os necessitados, com um olhar terno, amoroso. Criava harmonia nos ambientes por onde circulava, mas não deixava de ser enérgico quando necessário. Falava palavras duras quando preciso, hipócritas, raça de víboras, até quando vos suportarei? Falava para ver se despertava, mas não guardava nenhum rancor da criatura. Ele estabelecia um critério rigoroso para o erro, mas amava aquele que se encontrava no erro e lhe dava a oportunidade de se modificar, de mudar o seu comportamento, de transformar sua visão de vida, desde que assim ele desejasse. Por isso o amor não anui com o erro, o amor não é conivente, o amor esclarece, mas não impõe. O amor faz com que o outro possa observar a vida sob novos ângulos, mas não faz aquilo que cabe a cada um fazer. Quando amamos, mesmo os nossos filhos, deixamos que eles escolham o próprio caminho a partir da etapa madura, porque sabemos que cada um tem uma identidade, uma individualidade. Mas como pais amorosos, como educadores, esclarecemos. Filho, filha, talvez esse não seja o melhor caminho, mas cada um deve seguir o seu caminho, e aqueles que amam permanecem em harmonia, porque sabem que a própria vida propiciará experiências para que todos nós cresçamos. Proporcionará experiências para que essa identidade profunda, essa individualidade vá surgindo a partir de cada etapa que nós vamos conquistando nessa escala do amor, para que possamos chegar a uma nova fase, o amor enoia, o amor dedicação. E nos lembra Catherine Benside, também na obra O Essencial no Amor, que há mais alegria em dar do que receber, em servir do que em ser servido. Já não estamos mais do lado da sede, mas da fonte. Não mais do lado da necessidade, nem da demanda, nem tampouco do desejo, mas do lado do dom, do que se doa. Olha que profundidade chegar a essa etapa do amor enoia. Aquele que compreende que o seu papel profundo, sua identidade profunda, deve não somente buscar do outro uma fonte que lhe mate a sede, porque essa fonte existe em cada um de nós. E essa fonte, como o próprio Cristo já trazia essa imagem simbólica, quando falava para a samaritana da água-vida, essa fonte é o próprio sentimento do amor daquele que se coloca na condição de quem doa, de quem se doa principalmente, porque a vida deve ser um eterno serviço de doação. Não é à toa que o Cristo repetidas vezes falava: quem desejar ser o maior de todos, coloque-se no lugar daquele que mais serve, daquele que é o servidor de todos, daquele que se coloca na condição de doar, de ser a fonte. Quando buscamos o amor do outro, nos encontramos na fase infantil do amor. Quando já podemos ser aqueles que doamos o amor, expressamos a amorosidade, estamos vivendo uma fase madura, daquele que não somente quer ser o captativo, daquele que quer receber, mas estamos do lado do dom, daquele que se doa. Eu me encontro nessa etapa de querer receber o amor, ou daquele que já consegue doar o amor,
daquele que já consegue expressar o amor para o outro? É importante que nos questionemos, porque na maioria das vezes as nossas queixas, as queixas que temos nos relacionamentos, se referem às atitudes do outro perante nós. Se refere à ingratidão dos filhos, à ingratidão do marido, à ingratidão da esposa. E isso diz respeito à nossa expectativa do que o outro deveria fazer. Muitas vezes, esses são os sintomas patológicos do nosso amor, que ainda não é um amor enóia, um amor dedicação. Estamos do lado daquele que coloca o copo para que o outro preencha com a água da afetividade. Mas não estamos no lado daquele que doa a sua própria amorosidade e aos poucos vai se trabalhando para não mais ter a necessidade de que o outro retribua, porque senão isso passa a ser um movimento de barganha. Eu dou para que o outro possa também fazer a sua doação. É lógico que quando a relação se complementa, nesse movimento de ir e vir da amorosidade, ela estabelece um patamar pleno, mas isso é uma conquista. Se ainda não vivenciamos isso, talvez a nossa doação ainda não seja plena. Talvez a vida nos traga experiências para verificarmos a necessidade de desenvolver ainda mais essa amorosidade e sairmos do lado da necessidade para o lado daquele que doa, daquele que se dedica e que nos possibilita alcançar o nono patamar do amor, que é o amor caris, o amor caridade, o amor celebração. Aqueles que chegaram a experimentar a caris sabem que tal experiência nada tem a ver com a alegria de dar uma esmola. A caris é mais do que isso, é dar e doar-se com alegria. É esse amor que complementa quando nos libertando de nós mesmos e da necessidade de receber o amor, a partir do amor enóia, dedicação, conseguimos alcançar o patamar máximo de nos doar ao outro, doar de nós mesmos. Muitas vezes a caridade é confundida com o movimento de dar coisas. E isso é válido no nosso estado atual, onde tantos vivem na miséria. Claro que temos que repartir, temos que doar o pão, doar do que sobra nos nossos lares. Mas o amor caris vai além. O amor caris é mais profundo, é o doar-se. Porque muitas vezes a carência do outro, do pão, é menor do que a carência que ele tem de sentimento. É menor do que a carência de um olhar, de um abraço, de uma palavra, de um aperto de mão, daquele que não somente tira do seu bolso, mas aquele que retira do próprio sentimento a presença do amor e a doa para estimular o outro. Esse amor caris é o amor que educa, não mantém o outro na miséria. Porque muitas vezes as obras e objetivos assistenciais, ao não darem ao outro a oportunidade de crescer, mantêm miseráveis durante gerações. E a própria benfeitora nos recorda, não podemos manter os outros na condição de miséria, na condição de quem sempre recebe. A doação é importante, mas além da doação, a autodoação e a educação para complementar esse exercício da caridade. Além dessa doação material, um olhar mais sublime para que o próprio ser que se encontra na condição de receber possa enxergar em si mesmo a capacidade e a possibilidade de se libertar daquela condição e passar também a ser aquele que doa, aquele que se entrega para encontrar o amor. Saindo dessa fase ablativa, dessa fase captativa daquele que recebe o amor, ele pode ser aquele que doa, aquele que se dá. Por isso o amor caris é importante, não somente como doação que mantém o outro no estado da miséria, mas aquele que se doa para libertar o outro da miséria,
não somente a miséria material, mas principalmente a miséria psicológica e espiritual, e que o outro veja e veja-se como filho de Deus, porque a partir disso ele vê também que pode dar passos mais tranquilos e mais seguros em direção à conquista de si mesmo. E quando finalmente cumprimos todas as fases, estabelecemos e andamos na escala do amor, podemos chegar à 10ª fase, do amor ágape, o amor gratuito, o amor pleno. Quando alguém empreende a tarefa de ser aquele que ama, ocorre uma revolução significativa no seu psiquismo. E todo ele se transforma numa chama que ilumina sem consumir-se, numa tranquilidade que não se altera. Esse é o exercício do amor, desse sentimento sublime. Desde as suas fases iniciais, onde estamos vinculados às sensações, ao desejo, à ambição, à possessividade, até o momento que nos encontramos com a chispa do amor, quando a emoção encontra a consciência. E passamos a vivenciar a amizade que se transforma em ternura e vai conquistando cada etapa do ser, até que atinjamos o ágape, quando finalmente seremos o amor. Seremos amor porque esse sentimento se expressará em todas as nossas ações. Seremos amor porque não mais aguardaremos do outro aquilo que nos compete. Seremos amor porque a nossa necessidade de amor não é uma necessidade tormentosa, mas é uma necessidade de amar. Amar o outro, amar a vida, amar todas as circunstâncias que se encontram no nosso caminho. E se nos encontramos perdidos em alguma das etapas anteriores do amor ágape, se ainda o nosso amor se expressa com carência, se o nosso amor ainda se expressa com insegurança, se o nosso amor se expressa ainda com os sentimentos conflituosos daquele que deseja amar, mas não encontra reciprocidade, nos recordemos sempre que é necessário aprender-se a amar, porquanto o amor também se aprende, aprimorando-se incessantemente. O amor é um aprendizado em cada gesto, em cada ato, em cada olhar. O amor é um aprendizado porque nos ensina a olhar para nós mesmos, olhar para nossas imperfeições, amá-las não no sentido de deixá-las como estão, mas amá-las para que possamos, com a força do amor, transformá-las. O amor é força que liberta, porque à medida que o nosso amor encontra a sombra do outro, encontramos nele um irmão, porque também possuímos a nossa própria sombra. E sabemos, se amamos a nossa própria sombra, fica mais fácil lidar com a sombra do outro. O amor se transforma numa força libertadora, porque unido ao nosso conhecimento, impulsiona o mundo para que não mais vivamos um estado apenas de autorrealização egóica, mas une todos os seres numa realização plena, porque, como estabelece João Evangelista, o amor é a força divina. Deus é amor, dizia ele. E se Deus é amor, é através desse sentimento que encontraremos a divindade. Portanto, que possamos, nessas 3 aulas do módulo do amor, verificar como se encontra a nossa amorosidade e galgar cada etapa desse amor, refletir onde nos encontramos na amorosidade, para que, nos libertando do amor infantil, inseguro, possamos encontrar o amor ágape, que se encontra em nosso imo, mas que aguarda a nossa escolha de amar. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muitas reflexões e que possamos mais intensamente e profundamente amar. Muita paz a todos.